A primeira imagem que me persegue é simples. O projetor cuspindo luz numa sala que cheira a solvente e poeira fina, como se o ar tivesse aprendido a se colar àquilo que passa pelos rolos metálicos. A lâmpada vira um sol minúsculo. A película corre e, com ela, corredias de imagens que não me pertencem. Sempre que fecho os olhos, volto para aquele brilho atravessando as partículas. É como se a luz quisesse gravar algo em mim e, por um tempo, eu deixei. Aceitei o trabalho porque precisava do dinheiro, não por coragem nem por curiosidade heróica. As contas tinham passado a me esperar com uma insolência nova depois que minha mãe adoeceu. A pequena oficina de meu pai faliu e eu havia prometido pagar um exame, um remédio, uma consulta. Era um bico que entrava pela porta frente e pagava rápido. Catalogar latas de filme, consertar projetores, organizar prateleiras no velho armazém que ficava atrás do centro cultural. Eles diziam arquivo, mas o lugar cheirava a depósito de memórias descartadas. Hermann apareceu no primeiro dia como alguém que nunca sorri, mas que entende o valor do silêncio. Tinha mãos grandes, um sobretudo que parecia ter conhecido outras décadas, e hábitos de chefe de armazém. Contava as bobinas com os dedos, olhava as etiquetas como se fossem pílulas e raramente erguia os olhos. Trabalho temporário, disse. Ótimo pagamento. Discrição. Ele pronunciava discrição com uma pausa que não era exatamente tranquilizadora. Na ficha que me deram para assinar, o campo motivo estava preenchido com uma palavra burocrática que me transpôs para uma sala distinta. Contenção. Não perguntei muito. Eu precisava. Entrei. O armazém era um organismo antigo. Estantes metálicas que subiam como colunas ocultas, escadas de ferro, caixas com lacres corroídos. Havia uma sala central para projeção. As paredes forradas com painéis que absorviam a luz, o chão com manchas redondas onde latas tinham vazado química. O projetor era uma máquina com dentes de aço, um monstrengo com ventoinha que respirava forte quando ligado. Havia um cheiro, combustível, cola, filme, que me apertava o peito no primeiro dia. Um cheiro que com o tempo se tornou uma marca de casa. O chiado ao fundo, o motor e, mais do que tudo, o ritmo. Colocar a bobina, engatar, girar, escutar os rolos encontrarem seu compasso. Hermann me apresentou Emmett na segunda semana. Emmett não parecia um homem de 20 anos, nem de 50. O corpo parecia conformado pela doença e a voz vinha debaixo de um edredom. Ele não trabalhava ali. Emmett era um dos clientes, alguém marcado para assistir certas projeções, alguém cuja presença servia àquilo que Hermann chamou, sem muitas palavras, de processo. Alguns funcionários mais antigos evitavam olhar diretamente para ele, como quem tem medo de ser reconhecido por quem já saiu de cena. Emmett dizia pouco, e quando dizia, era como se repetisse uma peça de teatro ensaiada. Havia algo infantil em seu sorriso, como uma chave perdida que por vezes se encaixava. A primeira bobina diferente apareceu como se tivesse perdido a vergonha. Lata sem etiqueta, sem número. Simplesmente uma superfície metálica lisa, sem o costumeiro papel dizendo origem e data. Eu a peguei com luvas, por hábito, para não manchar as bordas, e notei um detalhe, uma fita adesiva azul enrolada no centro. O azul daquela fita era frio, quase elétrico, um tom que vamos reconhecer depois, sempre. Ao abrir a lata, senti uma descarga de odor químico mais forte e uma respiração que não era minha. Havia também, dobrado no interior, um pequeno bilhete de papel amarelecido, com uma única frase escrita em uma letra apressada. Guarde o filme. A frase era uma ordem, um pedido e um enigma, tudo misturado. Coloquei o bilhete no bolso como prova de que eu havia encontrado algo que não devia. Quando projetei a bobina, a sala parecia encolher. A película começava com imagens comuns, uma rua, um rosto indistinto, mãos mexendo em tecidos. E então, a voz. Um sussurro que não combinava com a cena. A voz vinha distante, como se alguém tivesse gravado numa sala adjacente e esquecido de apagar. Era a voz de Don,
Uma mulher cuja presença na fita eu só entenderia mais tarde. E ela repetia, baixo, sempre baixando: guarde o filme. Primeiro como pedido, depois como comando, depois como algo que se metamorfoseava em refrão. A voz atravessava o alto-falante e fincava em mim uma espécie de prece profana. Houve um momento, e eu guardo o movimento como um ferimento, em que a imagem mostrou uma mão tocando o tecido de um casaco azul. A mão parecia real demais. A luz do projetor criou um relevo no tecido que fez a sala parecer engolir o casaco. Eu posso dizer agora que era só uma mão numa película, que era tudo luz e pigmento, mas na hora senti o estalo de uma necessidade. A frase voltou: guarde o filme. E sem saber por quê, guardei a lata no armário mais alto, trancando a prateleira com um cadeado velho que cedera um pouco com o tempo. No primeiro mês, a rotina era esse vai e vem. Abrir latas, registrar, anotar num caderno as siglas, limpar manchas, consertar rolos com fita adesiva. Entre as tarefas, Herman solta indicações que parecem vir de um roteiro mais antigo. Não deixe isso no chão, organize por cor. Se encontrar algo sem número, me avise. Ele falava pouco, mas o silêncio dele era cheio. Eu me acostumei a obedecer. Assim que ele soube da bobina sem etiqueta, os pagamentos se tornaram mais generosos. Eu recebia envelopes, tranquilos e grossos, que colocava num cofre na minha gaveta de casa junto às contas vencidas. Em contrapartida, as noites passaram a trazer imagens brutas. Sonhos onde fita se enrolava no meu pescoço, sonhos onde minha mãe falava dobrada, sonhos em que Emmett tirava o casaco azul e o estendia por cima do meu rosto. Se gosta de histórias assim, inscreva-se. Digo isso porque é preciso alguma formalidade. Porque há um público para o que aconteceu comigo, e porque talvez seja justo dividir o peso disso em companhia. Mas deixo claro, eu não procuro audiência como quem procura salvação. Procuro companhia, só isso. Logo depois desse convite que eu mesmo faço, e como se dissesse a um fantasma para ficar, as coisas começaram a se mover de maneira menos literal e mais traiçoeira. A repetição da projeção com aquela bobina fez com que trechos da voz de Don aparecessem fora do aparelho, no ar entre as prateleiras, escrita numa bilha de café, murmurado por alguém no corredor que não era Emmett. A frase migrava: guarde o filme. Às vezes eu a ouvia como se fosse um eco, minha própria letra numa parede. Outras vezes parecia que quem dizia era a peça do projetor, rangendo. Descrever uma erosão de identidade é tentar medir a suavidade com que um objeto se apaga. No meu caso, a erosão veio em pequenas usuras, esquecimentos de datas, pagamentos que deixei passar, nomes de pessoas que eu antes sabia pronunciar sem tropeço. Eu colecionava lacunas com uma disciplina que me assustava. Em minhas anotações, comecei a riscar horas inteiras inscritas como em branco. No papel, a palavra apaguei repetia-se como se eu tivesse o hábito de autocensura. E a bobina sem número continuava a me chamar de um lugar que não tinha espaço físico. Chamava de memória. Herman, sempre prático, deixou implícita uma exigência: encontre o resto. Não era uma ordem que precisava ser dita, era uma tarefa que se estendia como um contrato verbal. Eu comecei a procurar latas sem número, latas com fita azul, latas com marcas que mal se notavam, um arranhão, um parafuso torto, um cheiro distinto. Havia um padrão que eu tentava montar com a paciência de um artesão: a fita azul, o bilhete, a voz de Don pedindo que eu guardasse. Cada descoberta era uma vitória e uma ferida. Recebi mais dinheiro. Depois de um pagamento, eu me recordava de que esquecera no que havia comido no almoço. O preço estava se tornando visível. Cada envelope me pagava um mês. Cada mês cobria uma peça do meu passado. Perto do fim do segundo mês, comecei a perceber alterações no tempo. Pequenas desconexões. Eu podia estar falando com alguém e de repente sentir que minutos inteiros tinham sido removidos, como se alguém tivesse cortado frames de um filme.
Em um episódio, fui ao mercado e comprei legumes que não usei. Voltei para casa com sacos cheios e, ao abrir a geladeira, nada daquele cheio de ervas frescas existia. Em outra ocasião, contei dinheiro que não estava lá. Houve manhãs em que despertava com marcas de fita adesiva nos dedos, sem lembrar de tê-la usado. Essas perdas vinham silenciosas, como se fossem roubos sutis. Em paralelo, comecei a colecionar documentos como quem captura fragmentos de si. Um recorte de jornal sem data, uma foto de mãos sobre um casaco indistinto, um recibo de pagamento datado com um número que não coincidiu com minha memória. Esses materiais me ajudavam a construir uma narrativa que me parecia verdadeira, e, ao mesmo tempo, a narrativa virava uma armadilha. Quanto mais eu encaixava peças, mais espaço sobrava para coisas que não se encaixavam. Escrevi no meu caderno: a memória é feita de cortes. Perguntar-me se sou apenas um corte seguido foi doloroso. A frase estava riscada pela metade, e, ao reler, sabia que rabiscar era um gesto de proteção. Encontrei outros sinais além dos objetos. Havia pessoas cujas vidas tinham sido tocadas pelo tal projeto secreto, homens e mulheres que trabalhavam com projeção ou que, por acaso, tinham visto algo. Um dos primeiros foi Rafael, que me contou que vira, certa vez, uma mulher com um casaco azul entrando em uma sala de cinema que estava supostamente vazia. Ele riu do próprio relato como se estivesse contando uma piada passada de geração, mas havia uma seriedade sombria em seus olhos. Parecia que ela procurava algo, disse ele, como se o casaco fosse um mapa. Rafael trouxe uma foto borrada, uma sombra de perfil e um pano azul sobre o ombro. O pano não parecia se encaixar na cena, ele parecia ter vindo de outro filme. Houve também encontros mais difíceis. A mãe de Herman, uma senhora pequena de dedos tremidos, me recebeu-se comigo em sua cozinha nojenta e me contou fragmentos que pareciam um roteiro esquecido. Herman, quando menino, fitas escondidas sob o colchão, vozes que vinham do porão como se alguém projetasse sonhos. Ela enxugou as mãos com um pano e evitou me olhar. Meu filho sempre foi metódico, disse. Ele dizia que algumas coisas precisam ser guardadas e outras esquecidas. Não sei se ela falava do que Herman fazia por ordem ou por vontade. Ela terminou a conversa com um olhar que pesava. Não era de culpa, nem de negação, era um tipo de cansaço resignado que eu reconheci como familiar. As reuniões com antigos empregados aconteceram de forma clandestina. Um porão de igreja, numa noite de chuva, reuniu 3 ou 4 rostos que pareciam ter envelhecido muito cedo. Falavam em voz baixa, trocavam folhas e fotos, apertavam a xícara de café como se aquela espuma fosse cola. Em uma dessas reuniões, uma mulher chamada Lúcia mostrou um envelope com a mesma fita azul. "Guarde o filme", disse ela, e a frase caiu pela mesa como se fosse um juramento. Lúcia tinha reclamado de lapsos de tempo, de ouvir sons de película ao fechar a janela. Ela levou a mão ao pescoço e tornou a descrevê-lo como um fio invisível que apertava. Naquela noite, ninguém sorriu de verdade. Havia solidariedade e havia medo. Enquanto isso, Emmett oscilava entre uma lucidez quase infantil e momentos de clareza que perfuravam. Ele me dizia coisas estranhas com a simplicidade de quem pratica uma verdade contra a própria vontade. "A Dawn me pediu uma coisa", falou uma vez. "Não é pedir, é ordem." Ele ria baixo como se fosse uma piada que só alguns poderiam entender. Em outra ocasião, Emmett me entregou um pedaço de tecido azul, pequeno e enrugado. "É só um fragmento", murmurou. Mas ela tocou e disse: "Guarde." Sua voz fazia tremer a xícara. As projeções foram ficando mais ousadas. Em dias alternados, eu era convocado a assistir a conjuntos de trechos que na montagem faziam pouco sentido. Imagens desconexas, mãos mexendo, mãos virando página, um corredor que repete por 3 segundos a mesma rua filmada de ângulos iguais. Entre essas imagens, o refrão reaparecia, às vezes sussurrado por Dawn, às vezes cortado e costurado no som como quem tenta ajustar um motor. "Guarde o filme."
O efeito era cumulativo. Já não era só a voz. Era o ritmo, o recorte, o modo como o som se prendia aos meus ossos. Eu me peguei recitando a frase sobre o chuveiro como uma oração que não curava. Uma noite, acordei de um sonho com as mãos sujas de pó brilhante. Eu não tinha qualquer lembrança de tê-la sujado, mas ao acender a luz, elas brilhavam com um pó sarteado que não saía facilmente. Tentei lavá-las até a água ficar escura, e ainda assim, quando secas, havia um resíduo leve, quase fosco, que parecia sinalizar que algo havia sido transferido. Anotei no caderno: pó, impossível de limpar. Naquela manhã, fui ao trabalho com um peso novo. O projetor me chamou com a mesma insistência de sempre. Havia latas à espera de meu toque. Ocasionalmente, os efeitos extrapolavam para pequenos desajustes no cotidiano. Fui a uma delegacia acompanhar um boletim que não me pertencia, um acidente menor, e percebi, sob a luz fria, que minha lembrança do caminho até lá continha um buraco. Havia 50 minutos sem dono. Saí da delegacia e, mais tarde, encontrei no bolso do meu casaco uma fotografia que não me lembrava de ter tirado. A imagem mostrava uma mão segurando um pedaço de tecido azul, só que a mão não era minha. Tracei no caderno: fotografia, mão desconhecida. Fiquei dias remoendo a possibilidade de ter sido filmado. A paranoia cresce como uma planta resistente quando se rega com incertezas. Algumas bobinas, quando projetadas, traziam a figura de Dawn em cena. Ela não era apenas voz, era rosto, era gesto. Em certas tomadas, Dawn estava de costas, caminhando pelo que parecia ser um corredor de estúdio. Noutras, ela olhava diretamente para a lente, como se desafiasse o espectador. Havia sempre um momento em que estendia a mão para tocar algo que estava fora do quadro. Em uma dessas cenas, a mão, ou a impressão de mão, parecia atravessar a própria luz. A imagem não se limita a uma sensação, é também registro de uma quebra. Depois daquela projeção, o casaco azul apareceu pendurado numa cadeira do meu escritório quando eu cheguei ao trabalho. Eu juro que não o trouxe. Havia o cheiro de dedetizante e algo mais difícil de nomear: uma tinta velha ou o próprio odor de filme. Pendurei o casaco de escasso tecido e pensei que talvez, aos poucos, eu estivesse perdendo o sentido de onde terminava eu e começava aquilo que eu tocava. A dinâmica com Herman se estreitava por um fio fino. Ele me cobrava resultados e, por baixo, uma lealdade que ele não precisava explicar. Quando comentei sobre o casaco azul, Herman apenas disse: "Cuide bem disso", e nada mais. Era como se existisse um contrato não escrito entre nós. Eu guardava coisas, ele pagava, e de vez em quando eu dava a ele fragmentos de confidência. Em troca, eu recebia segredos em notas fiscais, em envios discretos, em telefones que tocavam e desligavam quando eu atendia. Aos poucos entendi que o projeto estava organizado com uma disciplina quase militar: rolos, fichas, horários e uma rotina de perfurações emocionais. As noites se tornaram território de sonhos repetidos, corredores, filmes rodando ao contrário, uma mulher num casaco azul que atravessava paredes feitas de luz. Em um desses sonhos, eu tentei dizer: "Guarde o filme", para alguém que não me respondia. A frase se dissolvia em fumaça e no instante seguinte eu estava desperto, com a boca seca e o bilhete no bolso. Esses sonhos me puxavam de volta para o armazém sempre que eu tentava escapar. Ao mesmo tempo, algo dentro de mim se reforçava, uma necessidade prática de encontrar padrões. Foi assim que, numa tarde de chuva, enquanto limpava uma estante pouco usada, achei uma linha de latas com uma marca quase invisível, um pequeno ponto gravado na borda metálica, repetido em todas. Colei-as com o caderno e comecei a projetar, uma após outra. Havia pequenas variações em cada peça, mas um elemento insistia: cenas de espera, de mãos, de tecido e sempre a voz. Em uma, Dom sussurrava: "Guarde o filme", com a voz embargada.
Em outra, ela parecia ordenar às imagens: fechem. Numa terceira, há silêncio por longos segundos, e então a cassete mostra uma rua onde ninguém está, e a câmera tremendo como quem chora. Havia quem dissesse que tudo aquilo era um experimento estético, uma obra de vanguarda desconhecida. Outros, mais dramáticos, sugeriam que se tratava de um projeto secreto com fins mais obscuros. Eu não sei. Não sei se há um fim que se possa apontar. Tudo o que posso descrever são efeitos: lapsos, sonhos, dinheiro, casaco azul, uma voz que insiste. E depois veio a noite em que a mão de fato parecia atravessar algo. Eu me lembro de forma fragmentada, como se cada lembrança fosse um frame cortado por mãos nervosas. Era uma sessão que Herman pediu pessoalmente. Diziam que era uma montagem crucial, um conjunto que precisava ser revisado. A sala ficou cheia de gente, não só os técnicos, mas também figuras que eu raramente via. Um jornalista curioso, um homem com sobretudo e óculos escuros, e Emmett, mais lúcido do que o costume. Ligaram o projetor. As imagens começaram. Ao chegar ao trecho em questão, a luz do projetor parecia mais intensa. A película tremia num ritmo anômalo, como se algo por trás dela estivesse respirando. Dom aparece, estende a mão e por alguns segundos parece tocar a própria luz. Houve um ruído, um estalo e... Não posso garantir a palavra real, mas por um instante a mão projetada criou a ilusão de percepção tátil. O casaco que antes estava na tela topou com o casaco de tecido que pendia do encosto de uma cadeira no canto da sala. A costura, a dobra, tudo parecia corresponder. Havia um cheiro novo, de algo molhado, ferro quente. O ar do recinto ficou mais pesado. Emmett sorriu de forma estranhamente feliz. Herman nada disse, e o resto de nós ficou ali, suspenso. Logo após essa sessão, o armazém recebeu uma nova remessa de latas e os pagamentos ficaram mais vantajosos. Havia pressa na organização, caixas seladas, etiquetas removidas, horários compactados. Encontre o resto, disse Herman, agora com menos paciência e mais urgência. E eu me vi, de novo, mergulhando no arquivo com a fome de quem precisa de ar, porque o dinheiro resolve a doença da minha mãe por um mês, e a dúvida que me corroía nada resolve, mas agora pesa mais do que antes. Ao tentar costurar uma lógica entre tudo aquilo, minhas anotações se transformaram em uma espécie de diário fragmentado. Escrevi cartas para pessoas que não eram correspondidas. Em um pedaço de papel há uma transcrição parcial de uma fita. Você não entende. Guarde o filme. Eu guardo. Não é isso. É preciso manter. Em outro, notas soltas. Casaco azul, odor metálico, Emmett sorri, Herman apressa. As transcrições me ajudavam a sentir que eu ainda possuía uma linha de raciocínio, mas quanto mais letras eu alinhava, mais parecia que a escrita não alcançava o que havia sido tocado. Eu podia, naquela altura, fingir que isso era só uma história particular, a queda de um sujeito que aceitou dinheiro em troca de silêncio. Poderia também argumentar que aceitei fazer parte de algo maior do que eu, e que aquilo me ultrapassou. Talvez os dois sejam verdadeiros. O que não consigo negar é outro fato. Outras pessoas eram atingidas. Lúcia, Rafael, a mãe de Herman e os encontros no porão compunham uma rede que, embora fragmentada, tinha contornos reconhecíveis. Não era uma história só minha, era uma teia. Houve uma manhã em que acordei com uma batida fraca na janela. Tinha sido um sonho, eu disse a mim mesmo. A frase "guarde o filme" soou mais urgente. Guarda o filme! Quase suplicando. Levantei, abri a janela e não havia ninguém na rua. No parapeito, no entanto, encontrei um pedaço de tecido azul dobrado com perfeição. Não sei como chegou ali. Escrevi no caderno sem muito traço de convencimento. Alguém me testa, alguém me observa. E ao dobrar a página, percebi que a fotocópia de uma ficha datada estava colada no verso. Um nome, parcialmente apagado, e a rúbrica quase ilegível de Herman. Havia marcada com caneta vermelha a palavra prioridade. A necessidade de entender começou a se confundir com a compulsão. Eu não conseguia mais trabalhar só por necessidade. Trabalhava por uma espécie de autopreservação.
Catalogar era o único método que mantinha o mundo em ordem dentro do meu peito. Ao mesmo tempo, cada lata que abria deixava um vazio maior, uma lacuna que eu sentia como um desgaste moral. Recebi ofertas para parar. Algumas pessoas me olharam com pena, outras com reprovação, mas a conta da clínica da minha mãe não aceitava morais, aceitava notas dobradas, e eu as entregava. Num dia de outono, encontrei uma bobina com uma cena que me perfurou de saudade e culpa. Dawn, sentada num sofá velho, parava, olhava para a câmera e diz: "Este é o único modo de não desaparecer." A frase me bateu de uma forma que não soube nomear. Eu sempre acreditei que proteger algo, guardar o filme, poderia significar preservação. Agora parecia que aquilo também era uma maneira perversa de manter alguém aprisionado. Pensei na minha mãe e em como eu a preservava, com remédios e visitas, e me perguntei se havia uma diferença entre salvá-la e mantê-la numa gaiola de cuidados. As peças continuaram a se ajeitar e a desmontar. Recebi, num envelope sem remetente, uma pequena nota com tinta borrada. "Não confie nas luzes." O aviso me fez rir, um riso curto e nervoso. Eu sabia quem estava me aconselhando para algo real e quem estava me testando. Herman tinha olhos que podiam tanto aquecer quanto gélidos. Emmett, por sua vez, começou a falar de pagamentos e de trocas, com a simplicidade de quem entende um jogo. Ele disse num dia: "Você guardou, agora pagaram." E sorriu com uma satisfação que me deu náusea. Ao me afastar do armazém, os efeitos não cessaram. Na rua, eu me surpreendia a procurar fitas, a cheirar bolsas alheias, a sentir que qualquer superfície metálica podia esconder um rolo. Um dia, num parquinho, vi uma criança enrolando um pedaço de papel em torno de uma vara e, por um reflexo inadvertido, disse baixinho: "Guarde o filme." A expressão no rosto da criança foi de assombro. Ela achou que eu estava brincando. Saí daquela cena envergonhado, tentando explicar a mim mesmo que precisava de distância. E, entretanto, no bolso, a nota amassada com a frase ainda queimava. Quando a cadeira do meu apartamento rangiu numa noite e eu percebi que havia mais coisas do que antes no armazém, entendi que o ciclo estava avançando para uma fase perigosa. Havia chegado o momento em que não só meu trabalho me definia, mas também me consumia. Eu tentava escrever para costurar as lacunas como quem remenda roupas velhas. Deixei páginas para minha mãe, pensando que talvez ela merecesse uma explicação que eu ainda não tinha. Em uma dessas folhas, escrevi: "Se eu desaparecer, não será por falta de aviso." Depois risquei a frase. Na manhã em que decidi procurar mais informações fora do armazém, vasculhar jornais, arquivos, fotografias antigas, recebi um telefonema curto. Uma voz que não era Herman pediu para que eu aparecesse no escritório à tarde. Quando entrei, encontrei menos pessoas do que o habitual. Herman, Emmett mais quieto e um envelope com poucas palavras no centro da mesa. "Você quer saber mais?" A pergunta me soou como uma provocação e como um convite. Eu me sentei. O peso do dinheiro, das perguntas, do casaco azul e do bilhete no meu bolso me esmagou por um segundo. Respirei. Era hora de escolher se eu iria mais fundo. Escolhi. Sentei-me naquela sala pequena com a vaga luz do corredor entrando pela fresta da porta e o envelope no centro da mesa como se fosse uma sentença. Herman me observava com a calma de quem já viu outras pessoas escolherem e não se arrependeram ou se arrependeram em silêncio. Emmett estava quieto num canto, as mãos sobre o joelho como se guardasse um segredo que lhe cabia sozinho. A pergunta, "Você quer saber mais?", não me pareceu mais uma oferta, parecia uma convocação a atravessar algo que eu não poderia desfazer depois. Saí dali com as mãos pegajosas de café e a cabeça zonza. O envelope trazia pouco,
Um papel com nomes, endereços e uma série de códigos que no começo me pareceram sem sentido. Uma sequência de letras e números, a palavra prioridade rabiscada e no canto um carimbo antigo, quase ilegível. Junto ao papel, um pequeno mapa desenhado à mão de um bairro que eu conhecia mal, uma marca no porão de uma antiga fábrica e outra nota que dizia apenas: "Veja o número 0". Era como se me entregassem uma chave sem a fechadura correspondente. No dia seguinte, fui visitar o arquivo municipal. Havia algo de patético em me comportar como um investigador amador. Eu trabalhava com material que outros achavam inútil, mas agora minhas buscas tinham um tom de urgência que nenhum estágio de assinatura poderia explicar. Procurei antigas sessões de cinema, licenças, registros de compra de película. Aprendi a ler códigos de laboratório, a distinguir entre celulose nitrato e acetato, a reconhecer datas escondidas na borda do filme. Era uma linguagem que me conferia alguma segurança, uma pequena corda a puxar quando eu escorregava no nada da memória. Num microfilme que mal rodou na minha máquina, encontrei uma nota anexada a um processo de descarte. Projeto Contenção Experimental, material sensível, acesso restrito. Não havia nomes ali, apenas uma carimbagem que sugeria urgência e uma assinatura abreviada. Não era prova, era um eco. Ainda assim, o eco me queimou. Peguei cópias, fiz anotações e passei a noite encaixando essas peças num caderno cada vez mais pesado. No dia em que levei meu amigo André, artista de instalação, ao armazém, foi para obter outro tipo de validação, não aquela das máquinas e carimbos, mas a de alguém que, por profissão, sabia contar imagens. André olhava as latas com a certeza de quem vira bobinas demais na vida. Ele sorriu de um jeito torto quando mostrei o bilhete: "Guarde o filme". "É uma ordem de cena", disse ele, afastando o cabelo para trás, ou um chamado a não mostrar algo ao mundo. André tocou o casaco azul pendurado e disse: "Há uma presença no tom dessa fita. Não é só a voz, é o modo como o som rasga o espaço." Era a mesma intuição que me abria em feridas. Algo nas películas manipulava não só a visão, mas o modo como o mundo aceitava ser visto. A jornalista apareceu por insistência minha. Chamei-a sob pretexto de uma pauta qualquer. Contei as meias-verdades que podia dizer e omiti as coisas que me soavam mais perigosas. Seu nome era Mariana. Tinha olhos rápidos e uma habilidade chata de olhar para onde todos preferiam não ver. Marcamos um café e, entre goles curtos e perguntas diretas, combinamos uma visita ao armazém. Disse que tinha documentos, recortes e testemunhos e que poderia mostrar algo com valor de reportagem. Mas eu deixei claro que não queria transformar aquilo em acusação pública. Dizia que buscava compreensão, talvez cura, e ela concordou com uma empatia calculada. "Se há um projeto secreto, e sei que você não vai dizer que é factual, quero saber quem manda no que precisa ser guardado", ela falou. Fechei os olhos. "Não sei até onde vai", respondi. "Só sei que há sinais." Fomos ao porão da antiga fábrica numa manhã cinzenta. O lugar cheirava a ferro úmido e a tubulação gemia como se reclamasse do tempo. Ali encontrei rostos que já vira no porão da igreja e outros que apareceram agora com a idade marcada. Havia um homem que veio com uma caixa de fotografias, uma mulher com um recorte de jornal velho e um senhor que trouxe um envelope com comprovantes de pagamento. No centro da mesa, um casaco azul dobrado com cuidado. Não o mesmo casaco das fitas, mas tecido e cor que lembravam. Quando a caixa se abriu, mostraram fotos de sessões, bilhetes com pagamentos em valores generosos, recibos assinados com iniciais e uma folha carbonada onde alguém listara datas de nomes pseudônimos. Alguém colocou sobre a mesa uma folha fotocopiada de um jornal antigo. As letras amareladas falavam de um projeto de restauração de películas, uma verba pública desviada para um programa de conservação das memórias culturais. Era um noticiário contido, nada escandaloso no texto, mas havia uma nota editorial à margem, anotada à caneta: "Verificar fornecedores. Ligação com o Laboratório X." As ligações iam e vinham como linhas de um desenho: um endereço postal, um laboratório, um detentor de chaves. Emmett, sentado num canto, pegou a folha e murmurou: "Eles chamavam de preservação. É sempre assim."
A frase foi tão simples que me doeu. Em um dos encontros, a mãe de Herman trouxe do porão um envelope onde guardava pequenas notas escondidas ao longo dos anos. Ela me entregou um papel surrado. Dizia que havia encontrado entre jornais velhos. A caligrafia era arrastada, como quem escreve olhando para trás. No verso, apenas 3 palavras. Não é arte. Era uma negação e um alerta. Eu apontei para o carimbo e ela falou com os olhos úmidos. Meu filho acreditava que certas imagens precisam ser guardadas. Mas ele dizia que guardá-las fazia com que tudo ficasse mais pesado. Não soube se ela falava da culpa dele ou do peso físico de manter bobinas antigas em casa. As pistas empilhavam-se e minha sanidade começava a negociar com o preço que me impuseram. Recebia telefonemas em horários estranhos. Amanhã às 9, traga a bobina. Bilhetes deixados no casaco em minha casa. Pequenos favores pedidos em troca de envelopes. Quando reclamei, fui lembrado de que meu salário não era para ser julgado, que há pessoas que aceitam trabalhos solitários e pagos para manter o mundo funcionando. Fui lembrado dos remédios caros da minha mãe. Fui lembrado do som do meu próprio estômago quando falta comida. E então vieram os sonhos que se tornavam mais densos. Nos estágios iniciais, eu acordava com a sensação de ter perdido tempo. Depois, as imagens vinham com uma nitidez de um filme exposto demais. Dom caminhando por corredores que se repetiam até o infinito. Uma mão azul costurada tocando a borda do projetor. Olhos que não me pertenciam me encarando pelo tecido. Em uma noite, sonhei que eu entrava no meu próprio apartamento e encontrava todas as paredes cobertas por folhas de papel com anotações, datas, nomes, bilhetes, tudo ligado por linhas azuis traçadas com régua. No sonho, uma das notas dizia: "O trabalho protege, o trabalho compra silêncio." Acordei com o gosto metálico de vômito na boca.
Eu pensei na conta da clínica, pensei na cama da minha mãe vazia pela manhã e na promessa de que eu iria manter tudo em ordem. Acho que vendi a paz de uma vida que já estava rachada, disse. Ela anotou sem surpresa e me pediu para ver minhas anotações. Entreguei a ela as cópias do manual, alguns recortes e uma lista de nomes de quem aparecera nas reuniões. Ela ficou com o material, mas deixou claro que o publicaria apenas se houvesse provas, e eu sabia que provas não iriam existir, no sentido jurídico do termo. Talvez prováveis indícios, talvez nada além de papéis e lembranças. As reuniões no porão transformaram-se em algo regular. Um grupo de afetados acendia velas, um gesto simbólico, quase supersticioso, e trocava relatos. Lúcia contava como apretara um casaco azul sem motivos, achando que aquilo era um traje esquecido. Outro homem falava de ter encontrado gravações dentro do freezer da mãe. Havia uma senhora que chorava ao falar de uma fita que gravava sua infância repetidamente, sempre do mesmo ângulo, e que havia deixado nela a sensação de ser observada. Eram relatos fragmentados, e cada fragmento nos aparava com uma dureza que nos aproximava. Não havia sensação de justiça ali. Havia apenas a compreensão de que algo fazia a gente se esquecer de quem eram e trocar isso por valor em envelopes. Certa vez, Emmett apareceu diferente. Tinha no rosto a alegria de quem descobrirá algo proibido. Eu joguei fora a lista, disse com um ar de triunfo. Era só papel, não resolvia. Fiquei surpreso. Para mim, a lista era talvez a única chance de entender a logística do projeto. Ele sorriu e falou como se dissesse algo simples. Mas eu tenho lembranças. Às vezes acho que as memórias me entram pela boca. Ele olhou para mim e, com aquela simplicidade cortante que só ele tinha, encostou o corpo na cadeira e falou. Dom falou que certas coisas precisam de guardas e que pagar bem a eles é parte do acordo. Havia inocência e crueldade na frase. Era como se ele me chamasse para um tabuleiro do qual eu não poderia sair intacto. Os cheques e recibos que alguns trouxeram para a reunião tinham valores que variavam, assinaturas ilegíveis, carimbos, cruzes que talvez significassem autorização. Numa folha, encontrei uma sequência de pagamentos feitos a um operador X durante 2 anos. Em outra, a rubrica de um laboratório. Havia uma consistência que sugeria organização. Não era desordem aleatória, era operativa. Ainda assim, ninguém naquela mesa tinha a intenção de transformar a sua dor num processo judicial. Preferíamos remendar nossas memórias uns com os outros, como se isso nos desse alguma integridade. Passei a acordar com o casaco azul sobre os ombros mesmo quando acordava em minha cama sozinho. A sensação do tecido no pescoço me deixou paranoico. Uma vez, peguei o casaco e o senti com dedicação. O fio, o odor, o pequeno desgaste próximo da gola. Havia uma etiqueta costurada na lateral, quase apagada, com uma marca que eu não reconheci. Guardei o casaco numa sacola fechada e ia dormir com ele perto, como se o aproximar pudesse reduzir a distância entre mim e as memórias. Na manhã seguinte, meu brevíssimo alívio virou pânico quando encontrei no bolso um papel dobrado com 4 números. 02/11. Horário, 20 horas. Era uma convocação para uma exibição que eu não pedira. Na noite marcada, a sala estava cheia de pessoas mais formais do que eu estava acostumado a ver. Havia um certo brilho de curiosidade naquela assembleia. Um par de investidores, um homem de terno que coçava a barba, o mesmo jornalista que vira antes, as luzes reduzidas, o ar tenso. Eles disseram que era uma sessão privada, para avaliar algo importante, e eu fui lá porque aceitar era, nas circunstâncias, algo que surgiu sem heroísmo, apenas como continuidade daquilo que eu já fazia. O projetor encheu a sala com a luz que eu já conhecia, mas desta vez houve uma vibração na película que me deixou estranho. Parecia como se algo contido na emulsão quisesse romper.
A cena em questão começou quase banal. Dom aparece em tomada prolongada, de costas, olhando por uma janela. A câmera aproxima e há um detalhe que me saltou. A costura do casaco, um fio que parecia brilhar. A voz de Dom, desta vez, não sussurra apenas, guarde o filme. Ela diz, ela vem quando a luz pede, não deixem que ela saia. A frase cortou a sala, a projeção deu um arranque, a película tremeu e aconteceu algo que eu ainda tento ordenar em palavras. A mão de Dom, estendida, atravessou a borda da luz projetada e por um instante tocou o ar da sala como se a tela fosse uma pele translúcida. Havia uma correspondência, se é que se pode chamar assim, entre a dobra do casaco sobre a cadeira e a dobra que se formou na luz. Um ruído como quando uma máquina engasga ecoou e várias pessoas murmuraram. A sensação física que me tomou foi estranha, meus dedos formigaram e havia um calor molhado na palma, umidade que não encontrei na minha própria pele. O casaco real, que estava pendurado no encosto de uma cadeira próxima, se moveu como se uma brisa o tocasse. Emmett, sentado mais adiante, começou a soluçar, como quem ri e chora ao mesmo tempo. Herman, que tinha convocado a sessão, apenas bateu palmas, quase como um maestro que aprova um movimento de palco. No fim, era como se a sala inteira tivesse concordado em algo que não poderia ser totalmente descrito. Depois do evento, alguém colocou um casaco semelhante sobre uma cadeira vazia. Havia um odor que não era de tecido, um cheiro metálico, como de película queimada, e algo mais indecifrável, talvez o cheiro de memória. O que aconteceu naquela noite ampliou meu medo, mas também a minha dependência. Recebi nos dias seguintes envelopes que abonavam meus medos com notas, mais dinheiro para a conta da clínica, mais promessas, mais exigências. Encontre o festo, ecoou, menos como ordem e mais como um comando de máquina. Trabalhei com mais afinco, abri latas que antes deixara fechadas por respeito ao tempo e projetei imagens cujas bordas pareciam cortar minha atenção. Passei a anotar as cenas com detalhe obsessivo, frame por frame, a contagem de segundos, as falhas no áudio. Em uma fita anotei: frame 000215, mão estende, ruído agudo, odor metálico. Em outra, frame 00320, Dom olha para a lente, fala apenas 5 palavras, não deixe sair. Eram pequenos registros que não me ajudavam a entender o todo, mas me davam a ilusão de controle. A sensação de perda acentuou-se em outros domínios. Esqueci aniversários que antes recordava com precisão. Uma vez fui visitar minha mãe e percebi que havia um mês em que não tinha ligado. A ficha da revenda de remédios nas minhas anotações estava com uma lacuna. Ela perguntou se eu estava doente, e eu disse que só estava cansado. Em outra ocasião, em um ônibus lotado, a imagem de uma mulher com um casaco azul abriu um buraco de memória tão extenso que eu fiquei sem saber como descer na minha parada. Perdi minutos inteiros olhando para a janela e, quando percebi, havia passado do ponto. Ao sair, encontrei um bilhete preso debaixo da folha do banco com a frase: guarde o filme. Não sei se alguém havia deixado ou se aquilo era um presente do meu próprio transtorno. A jornalista colocou no meu colo uma lista de pessoas que poderiam confirmar pagamentos e envolvimento em fornecimento. Havia nomes quase apagados, números de telefone de fax, endereços comerciais. Ela propôs timidamente: você quer participar de uma pauta? Eu poderia checar as transferências e talvez achar ligações formais. Eu hesitei. Sabia demais para me expor e sabia pouco para me calar com consciência limpa. Se eu me envolver, talvez isso vire algo maior do que eu consigo segurar, disse. Ela respondeu com o tom de uma profissional que sabe jogar. Se há um projeto secreto, não é só você que deve carregar a história. Mas eu não quero tornar o que é pessoal num espetáculo. Combinei que eu lhe daria o material e ela faria uma análise que, ao menos, poderia mapear o fluxo formal. Durante semanas, a pesquisa foi simultânea. Eu trabalhava, projetava, recolhia latas e fazia contatos com Mariana.
Ela, por sua vez, revelou que havia contatos com uma antiga cooperativa cultural, que anos antes recebera subsídios para experimentos com materiais sonoros. Algumas notas contábeis indicavam pagamentos estranhos para serviços de consultoria técnica, valores que não se justificavam apenas pela restauração. Havia, em paralelo, uma empresa de embalagens que fornecera materiais com padrões pouco usuais, fitas azuis em quantidade para usos industriais e registros de entregas a um endereço que coincidia com o mapa que eu recebera. Uma noite, ao folhear minhas anotações, encontrei algo que parecia um bilhete pessoal de Dom, um trecho extraído de uma das fitas, transcrito aos solancos. Se eu digo guarde, não é por medo. É por medo de que o resto se torne público. Existe uma linha que, se cortada, deixa feridas. Não é só por nós. A leitura daquela frase me fez sentir uma ternura estranha por uma mulher que, nas imagens, dizia coisas que não se destinavam a mim. Me senti cúmplice de um segredo que tinha sido destinado para proteger, talvez, a própria vida de alguém encastrada na película. Houve uma sucessão de encontros que me trouxeram mais perguntas do que respostas. Um técnico de laboratório, amigo de André, contou que vira lotes de película que não pareciam vindos do circuito comercial habitual. Eram fabricados com emulsões experimentais, compostas para alterar respostas sensoriais. Não havia documentação científica que eu pudesse usar para afirmar o que isso implicava. Eram conversas de corredor, lembranças de quem manipulava material técnico. Outros relatos disseram do mesmo, efeitos que ressoavam além do ouvido, como se o filme tocasse não só os olhos, mas o tecido nervoso das pessoas. E, nesse ponto, a discussão migrava sempre para o campo da linguagem. Era isso arte? Experimento? Possível abuso? Meu foco começou a se estreitar em uma linha. Havia um conjunto de filmes marcados com um padrão, uma fita azul, um bilhete de proteção. Havia pessoas que receberam envelopes. Havia uma coordenação que misturava interesse cultural e pagamento. E havia pessoas que, ao que parecia, haviam sido alteradas de forma permanente. Não era só angustiante. Era uma rede de intenções que misturava lucro, cuidado e dominação. Então, o evento maior aconteceu de novo. Era uma sessão que Herman organizara para clientes especiais. A sala estava maior, o projetor mais potente. Levei o casaco azul comigo como um teste tolo. Antes de a luz surgir, um dos presentes falou em tom casual: "Esse é o projeto que racionaliza o que é sensível. Ele decide o que lembrar." Alguém do fundo riu. A sala cheirava a cola fresca e poeira antiga. Projetei com o resto. Não sei quantas pessoas realmente viram o que eu vi, mas posso dizer o que senti. A barreira entre a película e o ambiente físico deu-se uma nova trinca. Don apareceu e a cena que se repetia nas minhas anotações se acelerou a uma velocidade que deixou tudo indistinto. Sua mão não só tocou a luz, atravessou-a. Desta vez a mão parecia ter substância, não era mera ilusão. A ponta dos dedos empurrava o ar e criava uma pequena depressão no tecido do casaco pendurado próximo. As pessoas na sala prenderam a respiração. Alguém sussurrou: "Isso não é técnico." A mão voltou para fora da luz e deixou um fio de poeira prateada suspenso no ar por um segundo, como se tivesse puxado partículas da emulsão para o ar. Emmett, que estava sentado ao lado, soltou um choro que misturava riso e dor. Eu senti um golpe dentro da cabeça, uma perda brusca de minutos. Havia lacunas maiores que antes. Quando recuperei a consciência normal, estava sozinho numa rua cheia com as mãos sujas de pó brilhante. O casaco azul estava enrolado sobre o braço de alguém que passava e que me olhou como se eu fosse um estranho que lhe entregara a peça por engano. A consequência chegou rápido. Mais dinheiro, mais remessas, mais pressão. Herman me convocou e disse: "Vimos progresso. Precisamos trabalhar em lote." Deus, a palavra lote, usada para seres humanos e memórias, me gelou. Ele acrescentou, com um pragmatismo cortante: "Você sabe o que é preciso." Eu sabia.
abrir latas, catalogar, separar, esconder. E eu sabia também que para cada lata guardada, eu entrava mais fundo numa desintegração que tirava pedaços de mim. Em certo ponto, fui chamado a comparecer numa sala onde havia um conjunto de documentos selados. Era uma reunião com pessoas que eu conhecia de vista, e um homem com uma voz de assessor explicou: "Estamos reorganizando os arquivos. Vamos transferir parte do material para armazenamento remoto. Você fará a catalogação." Ele abriu um envelope grosso com cópias de contratos com a tal cooperativa. Havia lacunas deliberadas, termos riscados, assinaturas abreviadas, cláusulas que usavam eufemismos para justificar o não registro de um compositor ou de um ator. Havia, no entanto, menções claras a projetos experimentais de preservação e a protocolos de contenção. O conjunto me pareceu uma burocracia de proteção e ocultação. Quando perguntei o que aconteceria com as pessoas afetadas, foi respondido com uma estatística que soou como sentença. Alguns efeitos são colaterais. Tratamos com discrição. A palavra colaterais era o sinal de que eu estava diante de algo que considerava a vida humana como um efeito secundário. Naquele instante, senti uma mistura de revolta e uma tentação perversa de me curvar a quem tinha o poder. Era o tipo de escolha que corrói por dentro. Agir por ética implicaria expor, e expor seria destruir minha família. Aceitar implicaria perder partes de mim. Houve um episódio que me marcou. No supermercado, ao passar na prateleira de enlatados, percebi que minhas mãos procuravam automaticamente por embalagens com alguma marca azul. Meu olhar seguia linhas de cor, como se minha visão tivesse ganho um filtro. Uma senhora esbarrou em mim e deixou cair um saquinho de pães. Eu abaixei, peguei o saco e no fundo havia um pedaço de papel azul. Ela pediu desculpas e saiu. Fiquei com o papel na mão e li, como se fosse um bilhete deixado por alguém: "Não toquem, guardem." Era um fragmento de correspondência não endereçada, ou talvez uma máscara de acaso. Guardei-o no bolso, como fazia com os bilhetes antigos. A reunião final entre os afetados tinha um clima diferente. Não era apenas um grupo de remendos. Tínhamos chegado a um ponto em que as vidas se cruzavam com mais intensidade. Lúcia trouxe consigo uma fita que ela jurava ter recuperado do freezer de seu avô. Ao vê-la, senti um nó na garganta. Na fita havia um trecho quase inteiro de Dom falando direto à lente, com olhos que pareciam vidos de uma obrigação. "Nós guardamos porque temos medo do que acontece quando se mostra", disse Dom. A frase atravessou a sala como uma arca que se abre. Havia uma convicção ali que naquela altura me parecia tão legítima quanto horrível. Emmett, numa tarde, levou-nos a uma casa onde dizia ter visto algo importante. Era um apartamento simples, com janelas baixas, e nele havia uma arca com livros e papéis. Enquanto remexíamos, encontrou um envelope com um carimbo que eu já reconhecia. Abriu e revelou um conjunto de extratos. Havia transferências, quantias que entravam regularmente nas contas de pessoas que trabalhavam no arquivo. Pagamentos designados como apoio técnico, recibos com nomes trocados. A visão das cifras foi tão vulgar que desarmou qualquer misticismo momentâneo. Havia, de fato, um comércio, e o comércio era limpo com notas e rubricas. No entanto, aquilo não mudou o que a película fazia. Mesmo diante das provas monetárias, a sensação de que algo mais denso e íntimo tocava as pessoas persistia. A fala de Dom, o casaco azul, a poeira prateada, todos esses elementos pareciam fazer parte de um mecanismo que, se tinha por trás uma intenção mercantil, também tinha por trás uma vontade de preservação que se confundia com aprisionamento. "É salvar ou prender", disse alguém na reunião, e ninguém concordou com simplicidade. O final do ciclo veio como uma dobra que eu não poderia desfazer. Recebi uma última convocação para uma sessão,
desta vez descrita como uma prova de sistema. A sala estava quase vazia, só nós, Herman, Emmett e um pequeno grupo de curiosos. A luz do projetor enchia tudo com seu sol reduzido. Dawn aparece e a cena já conhecida se desenrola com uma precisão que me cortou. Ela olha, fala, estende a mão atravessa a luz e desta vez não há retorno direto. O casaco azul que antes surgira pendurado simplesmente não estava. Em seu lugar deixaram um bilhete sobre uma cadeira. Guarde o filme. Em letras maiúsculas, como se alguém quisesse gritar para quem não ouvia. Senti algo se partir. Não era físico. Senti parte de mim desprender-se como uma película que se enrola ao redor do rolo. Perdi minutos, talvez horas. Não lembro de ter ido para casa. Lembro-me apenas de acordar com o caderno aberto em minha mesa, as anotações espalhadas e um recado colado com fita azul. Obrigado. Era uma assinatura sem nome. A casa cheirava a solvente, e o casaco azul pendia do encosto de minha cadeira, embora eu tivesse certeza de não tê-lo trazido. Toquei o tecido e encontrei no bolso interno um bilhete dobrado com a inscrição: Você foi útil. As consequências foram imediatas. Conta da clínica paga, envelopes que chegaram sem remetente, uma calma estranha que com o tempo se tornou ausência. Não é que eu vivesse melhor. Vivia com o dinheiro e com menos perguntas formais, mas minha memória escorregava com frequência. Havia um tipo de vida que podia ser comprada. A minha dívida quitada, um remédio para minha mãe a tempo, e havia o preço que eu pagava em troca. Pedaços de minha história, minutos arrancados como frames que não podiam ser encaixados de volta. Às vezes, eu olhava fotos antigas e via um espaço em branco onde deveria haver meu rosto. As pessoas ao meu redor percebiam algo diferente. Minhas pausas, meus olhos perdidos, as vezes em que meus dias vinham com lacunas. Ofereciam palavras de cuidado, olhares de preocupação, mas eu sentia que dali ninguém podia costurar o que faltava. De vez em quando encontrava outros que tinham passado pelo mesmo. Havia aqueles que se reuniam em hotéis baratos, trocavam caixas com latas, comparavam rituais de guarda. Um homem me mostrou uma série de fotografias em que sua filha aparecia repetidamente, sempre com a mesma marca no ombro. Locais, disse ele, se repetem nos filmes. Ela ia a lugares e por algum motivo não voltava inteira. Era difícil dizer se ele falava literalmente, se tinha perdido a filha ou se a filha se transformara em outra coisa. A ambiguidade tornava tudo mais cruel. Herman continuava prático. Quando o confrontei, ele apenas ergueu os ombros e disse: Você aceitou, sabia o que vinha. A frieza da resposta doeu mais do que qualquer outra coisa. Havia humanidade ali, às vezes, um olhar que por um segundo se afrouxava em culpa, mas na maior parte havia apenas aritmética e logística. Perguntei-lhe se em algum momento acreditara que aquilo era necessário. Ele disse que todos os seus atos eram racionais dentro de um objetivo mais amplo: proteger certas imagens que, segundo ele, perseguiriam as pessoas se fossem liberadas. Não consegui saber se ele falava literalmente, se tinha perdido a filha ou se a filha se transformara em outra coisa. A ambiguidade tornava tudo mais cruel. No fim, escrevo porque escrever é o único modo que encontrei para tentar costurar o que se rompeu. Consolidar em palavras é talvez a forma mais humana de guardar as coisas que me escapam. Há coisas que entram na linguagem como se fossem pequenas fechaduras. Os recortes, as transcrições, as folhas com carimbos. Tudo isso é tentativa de materializar a experiência para que alguém possa olhar e talvez tocar com a mão o que eu senti. E ainda assim sei que não é prova definitiva. É só coisa escrita, e as palavras elas mesmas se apagam. Algumas mensagens que recebi depois do último pagamento foram enigmáticas. Um bilhete sem remetente com uma linha: Ela quer sair. Outro com apenas uma palavra: Cuidado. Uma fotografia com fundo borrado e sozinho no canto um fio de tecido azul. Em um último encontro com Mariana, a jornalista, entreguei uma caixa com cópias do que reuni.
Ela fechou com cuidado e disse que havia algo ali digno de reportagem, mas que publicaria apenas se isso ajudasse as pessoas e não as expusesse a mais dor. Concordei, não por heroísmo, mas por medo de agravar o que restava de quem havia sido tocado por aquilo. Hoje, quando escrevo isso, tenho o caderno ao meu lado cheio de anotações cruzadas, folhas recortadas, uma pequena fotocópia do bilhete "Guarde o filme" colada como se fosse um talismã. Tenho medo e vergonha de ter feito escolhas que compraram a saúde de minha mãe com minha própria integridade. Tenho a sensação constante de que algo pulsa na periferia do meu dia, como se alguém procurasse pela janela. Às vezes, há batidas leves na vidraça, aquelas mesmas batidas que me acordaram uma vez, e eu seguro o ar até entender se é vento, se é acaso, se é reencontro. Não posso dar respostas definitivas. Não posso garantir que houve ciência por trás do que aconteceu ou apenas uma série de escolhas escusadas por eufemismos. Tudo o que suponho é construído de fricções, notas, lágrimas, bilhetes, recortes, a voz de Dom que insiste em me dizer "guarde o filme", como ordem, pedido, mantra. Guardei latas, guardei lembranças, guardei falhas minhas, e percebo que o que guardei também arde. Hoje, ao fechar este texto, deixo uma coisa clara. Não é minha intenção transformar dor em espetáculo. Não escrevo para acusar com certezas. Escrevo para ordenar o que sobra, para exorcizar um pouco daquilo que me trespassou. Se você que escuta ou lê sentiu algo parecido, talvez uma memória que aparece com a mesma insistência, um objeto que retorna, saiba que há outros. Há uma rede, pequena e fragmentada, de pessoas que aceitaram carregar isso por diversas razões: dinheiro, medo, necessidade. Não é um conforto, é apenas um reconhecimento. A última coisa que vi antes de encostar a caneta foi o casaco azul no hall, pendurado no cabide como se tivesse sempre pertencido àquele apartamento. Sobre o ombro do casaco estava preso um bilhete, dobrado em 4, com a letra apressada que eu já reconhecia. Abri com mãos trêmulas. Dizia apenas "guarde o filme". A frase, agora, não era só ordem externa, era também algo que eu disse por muitas noites para mim mesmo, como quem segura uma vela dentro de um poço escuro. Se você gostou de ouvir o que contei, há mais peças desse quebra-cabeças em outras caixas. Se um dia decidir procurar, tome cuidado com a luz que projeta. Algumas coisas preferem ficar guardadas. E, se algo ecoar em sua cabeça enquanto isso, peça companhia. Não sofra sozinho com memórias que cortam. Compartilhar não é solução mágica, mas é o que nos resta diante do que não se pode provar. Guarde o filme. Guarde as fitas que contam o que não deve ser solto. Guarde o que qualquer um de nós tentou não perder. E, por fim, se ficar curioso e quiser saber mais, se sentir que tem espaço para ouvir outras vozes, volte. Há inscrições, anotações, reuniões, há, graças a Deus e àquilo que nos ancora, pessoas que ainda se reúnem e que ainda tentam remendar. Se esta história mexeu com você, compartilhe com alguém que entende o peso de segredos e memórias quebradas. Às vezes, dividir torna a carga respirável. Eu volto, talvez, com mais folhas, mais bilhetes, mais fragmentos. Por ora, a lua entra pela janela, e o casaco azul no hall parece respirar com um leve movimento do tecido. Alguém bateu na vidraça, 3 toques curtos, como se pedisse para entrar. Olhei, respirei e escrevi: "Guarde o filme".